Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, compartilho vlogs, algumas reflexões e resenhas. E este não é nenhum nem outro, não é um vlog, não é uma resenha, é apenas um vídeo reflexivo onde eu vou compartilhar algumas imagens caóticas de uma viagem que eu fiz ao Rio de Janeiro, que durou 4 dias, de quinta a domingo, do dia 19 ao dia 22 de outubro. E eu levei um livro para ler, que foi Passeio ao Farol, da Virginia Woolf. Livro este que ganhei, né, recebi em parceria com a Companhia das Letras. Eu queria muito gravar um vlog arrumadinho desse livro, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, toda a viagem foi caótica e, de certa forma, combinou com a vibe do livro, porque no livro também acontece uma situação que independe das pessoas, né, porque é uma mudança no tempo, que faz com que as pessoas precisam mudar os seus planos. E no final a vida é assim, né? A gente às vezes se programa, economiza, paga uma viagem e de repente o clima muda, vem uma frente fria e eu acabei indo ao Rio de Janeiro e não conhecendo novamente nem o Cristo Redentor e nem o Pão de Açúcar. Então, mas foi legal, de alguma forma a gente encontrou outras coisas para fazer no Rio de Janeiro e o clima estava não só o tempo estava frio, como o clima lá estava um pouco tenso devido a alguns acontecimentos no Rio, então eu não conseguia gravar tanto, não me sentia à vontade, tá? Mas, gente, falando sobre a obra, eu recebi esse livro e queria muito ler, porque eu ia ao Rio, ficar na praia, eu achei que ia combinar, porém, eu não esperava, né, essa mudança de tempo e como eu não gravei muito, eu vou deixar na tela enquanto eu vou falando, porque esse vídeo vai ser mais uma reflexão. Me dei essa licença poética de refletir sobre o livro com algumas imagens que eu gravei durante essa viagem e alguns lugares que eu fui vão estar na tela caso você veja e tenha interesse, tá? No início aqui eu tô mostrando só a nossa chegada, que, como vocês podem ver, o clima estava bem fechado. Mas vamos lá ao que eu achei do livro, né, gente? O Passeio ao Farol é uma obra-prima da literatura modernista, escrita por Virginia Woolf e publicado, se não me engano, em 1927, pela primeira vez. Ele é como os outros livros da Virginia Woolf. Cada um dos livros dela tem um jeito diferente de escrita. Ela fez muitas experimentações ao longo da sua jornada de escritora e nenhum dos livros é muito semelhante em estilo ao outro, né? Então ela tem um ensaio como Um Teto Todo Seu, ela tem um livro que se passa em um dia, o pensamento da Misty Dalloway em um dia, ela tem Orlando, que mistura um pouco de romance com uma narrativa em primeira pessoa, em terceira pessoa, contando a história de uma pessoa, e aqui nós temos em Um Passeio ao Farol, uma história de uma família que vai se passar, gente, a primeira metade do livro vai se passar em um único dia, pouquíssimos dias ali, durante uma viagem dessa família, né? Então, ele é muito diferente de outras obras que eu li dela, e, ao mesmo tempo, ele tem essa peculiaridade da Virginia, que é o fluxo de consciência, a narrativa que acontece dentro da nossa cabeça, como cada pessoa, cada personagem está pensando ali. Então é muita coisa sendo pensada em pouco tempo. A história gira em torno da família Ramsay e sua visita anual ao farol na costa escocesa. O romance é profundamente introspectivo, lida com as complexidades das relações humanas, a passagem do tempo e a natureza efêmera da vida. A experiência de ler esse livro em um local como o Rio de Janeiro, com seu clima estável, foi reveladora para mim. A cidade, famosa por sua beleza natural, frequentemente se vê sob o manto de nuvens imprevisíveis, interrompendo a visão do esplendoroso cenário costeiro. Assim como no início do livro, onde a viagem ao farol é adiada devido às condições climáticas, a minha experiência novamente no Rio teve que ser adaptada às interrupções do tempo, e isso me levou a refletir de forma bem profunda sobre a imprevisibilidade da vida e a necessidade de se adaptar
essas mudanças que ocorrem, né? Rio de Janeiro, com seu clima volúvel, é um lembrete de como a vida muitas vezes nos surpreende com interrupções inesperadas. Da mesma forma, os personagens de Passeio ao Farol enfrentam reviravoltas inesperadas em suas vidas, desafios e tragédias que os forçam a reavaliar as suas perspectivas e expectativas em relação ao outro e em relação a si mesmo. A interrupção do passeio ao farol devido ao clima nublado também pode ser interpretada como uma metáfora para as barreiras que enfrentamos em nossas jornadas pessoais. Assim como a família Ramsay é forçada a esperar pela melhoria das condições climáticas, muitas vezes precisamos adiar nossos planos devido a obstáculos inesperados. No entanto, assim como essa família eventualmente alcança o farol, muitas vezes depois de superar as adversidades, a gente alcança nossos objetivos e consegue realizar algumas das coisas que a gente mais queria. Então, eu consegui viajar e consegui conhecer muitos lugares, como o Gabinete Real, a Biblioteca Nacional e outros eventos inesperados, como um evento de jazz que aconteceu. A obra do Woolf me lembra muito a vida, que a vida é cheia de imprevistos e desafios, mas a capacidade de adaptação e resiliência nos permite seguir em frente e encontrar significado nas experiências. Tanto o livro quanto sua viagem ao farol me lembraram a minha própria viagem ao Rio de Janeiro, refletem uma beleza e uma complexidade da vida, destacam a importância de aceitar interrupções e encontrar significado nas reviravoltas inesperadas do destino. É o lembrete de que, apesar das nuvens que possam encobrir nossa jornada, o farol de nossas ambições ainda pode ser alcançado se mantivermos a perseverança e a determinação. Esse é um livro muito bonito porque ele é simples ao mesmo tempo em que é complexo. Cada personagem vai ser esmiuçado ali em pensamentos, em atitudes, em se reinventar. Nós temos a senhora Ramsay, que tem 8 filhos, já está com 50 anos e mostra muito essa resiliência que ela tem em relação ao cuidado com os filhos e também, às vezes, como ela se ressente do marido de frustrar as expectativas dos filhos quando eles têm esperança de que o tempo abra para ir ao farol, e ela vai refletindo sobre o marido, as atitudes dele, de como ela às vezes não se sente digna de estar ao lado dele porque ele se acha muito inteligente. E aí ela tem uma amiga que é pintora, que tá ali no início de um relacionamento com um cara que é bem mais velho, e essa mulher também começa a pensar sobre a sua vida, a sua pintura, aquela família que é amiga e ao mesmo tempo é tão complexa, né? Então cada personagem mostra, inclusive das crianças, de algumas delas, como elas pensam, como elas reagem às frustrações. E não é só um passeio ao farol, mostra as relações dessa família, a complexidade dos pensamentos, e a Virginia Woolf faz aqui algo que eu achei magistral, né, que é retratar tanta coisa, tanto sentimento em um único dia. E vai ter, né, uma pulada de tempo, nós vamos acompanhar esses personagens em um futuro, uma segunda viagem a essa costa, né, a esse local, e algumas consequências que ocorreram ao longo da vida dessas pessoas. Todo o livro me fez refletir e foi me dando um sentimento assim de satisfação em ler esse livro, em frente a uma viagem que estava, de certa forma, sendo frustrada, já que eu não consegui fazer todas as coisas que eu queria fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui aproveitar muita coisa, e isso foi legal, sabe? De pensar que nem tudo está perdido, e às vezes
A vida nos revela surpresas inesperadas e gratificantes para nossa experiência, que vai ficar marcada de alguma forma na nossa vida. Falando um pouco sobre os personagens, eles desempenham um papel fundamental na narrativa de O Passeio a Farol, já que a gente vai acompanhar os pensamentos de cada um deles, o que dá uma complexidade maior e profundidade e riqueza para a história, né? E eu não sei se estou pronunciando certo, mas o Mr. Ramsay é o pai de família, filósofo, ele é obstinado e intelectual e muitas vezes incompreendido pelos outros e incompreensível. E ele tem pouca empatia também em relação à esposa em alguns momentos, tá? A Mrs. Ramsay é a esposa, né? E é uma figura central dessa história porque ela personifica a graça, a empatia, a preocupação com os outros, porque eles vão para essa casa, né? De veraneio, para essa casa que fica ali na costa escocesa em uma época de calor. E ela faz questão de levar muitos convidados. E ela tem uma carisma e uma habilidade para unir as pessoas muito grande, sabe? O James, que é o filho mais novo da família, ele luta ali para ganhar a aprovação do seu pai e ele tem um conflito interno porque ele admira muito a mãe e muitas vezes ele demonstra um certo ódio ao pai. A Cam e a Nancy são as filhas mais velhas da família, cada uma delas possui características distintas e elas vão ter ali uma certa exploração em relação ao romance, à juventude, né? Primeiros amores. A pintora, né, que é a amiga dessa família, é a Lily Briscoe, que está hospedada ali na casa dos Ramsays, só porque como tem pouco espaço, ela acaba ficando mais na cidade e ela tenta capturar a essência das pessoas e do ambiente à sua volta por meio da sua arte. Ela fica com medo e receio do que as outras pessoas vão achar dessa sua arte. E o Charles, ele é um estudante de filosofia que acompanha ali as férias desses casal dessa família. O Augusto, que é também um poeta, ele é introspectivo e observador, então ele também vai ter algumas reflexões ali. E tem também um botânico, que é o William, e ele vai ter uma relação interessante com a Lily. Então, gente, a Virginia usa a técnica de fluxo de consciência para explorar esses pensamentos e ela também faz a narrativa muito fluida, então lembra muito ondas, lembra intempéries, lembra bastante a maré, as ondas do mar, esse ambiente de costa, né, de férias e as pessoas refletindo. E se a gente pensar o tempo todo, pelo menos eu que sou uma pessoa meio reflexiva, o tempo todo eu tô pensando em milhões de coisas na minha cabeça. É difícil eu silenciar a minha mente. E essa é uma obra, assim, que não acontece nada muito espetacular, mas ao mesmo tempo há muitos pensamentos flutuando ali na atmosfera do livro, que concede toda uma beleza ainda maior para a escrita e habilidades da Virginia Woolf, que faz algo muito único e muito característico dela aqui. Recomendo a leitura e espero que vocês tenham gostado desse vídeo um tanto sem muito objetivos, mas reflexivos, onde eu mostrei as imagens reais de uma pessoa que passeou ali pelo Rio em meio a muita névoa e muita complexidade, e uma cidade que é bela demais, marcada pelo medo, pela incerteza, insegurança e ao mesmo tempo pelas intempéries, tanto do tempo como das próprias pessoas tentando sobreviver nessa cidade grande que é maravilhosa. Essa edição da
Pengue é Sem Orelhas, conta com tradução de Paulo Henrique Brito, o prefácio de Genilda Azeredo e também muitas notas de rodapé, o que engrandece a leitura, então vale bastante a pena. A capa é bem bonita também. Esse foi o meu terceiro contato com a obra de Virginia Woolf. Eu já li Orlando e Um Teto Todo Seu, que tem resenha aqui no canal, vou deixar o vídeo linkado. Eu queria agradecer a Companhia das Letras por enviar a obra tão rica, que foi 5 estrelas favoritado. Se você se interessou por comprar essa obra, usa o meu link de associada que vai ficar na descrição do vídeo. Se você usar esse link, você apoia o canal e não vai pagar nada mais em suas compras lá na Amazon, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada se você assistiu até o final. Um beijo e tchau!